Aula de número 4, estudo das orações. Hoje veremos as orações coordenadas, pessoal. Se você fez um bom estudo de conjunções coordenativas, você não vai ter problemas aqui. Se você caiu de paraquedas e quer aprender orações sem ter passado por morfologia, classificação e emprego das palavras, você vai ter bastante dificuldade aqui. Uma vez que, para classificar as orações coordenadas, você precisa saber o que são conjunções coordenativas. Eu vou deixar a aula aqui das conjunções no card para que vocês assistam primeiro lá e depois possam acompanhar esta aula. Nós estamos tratando de orações, não mais de palavras. Bom, pessoal, as orações coordenadas são aquelas que são independentes, digamos assim. Uma não depende da outra. Eu tenho aqui no quadro 3 orações. Ó, os verbos estão sublinhados. Tudo passa, tudo corre, é a lei. E aqui, mais 3 orações, e elas são coordenadas. Bebi o suco, comi um pedaço de bolo, fui trabalhar. E são coordenadas assindéticas. Sindético é conjunção e o a é negação. Ou seja, elas não têm conjunção. Mas elas podem ter conjunção, caso eu queira transmitir aí uma relação lógica de sentido. E quando elas têm conjunção, eu já introduzo aí a oração coordenada, que são todas essas aqui, ó. No caso das coordenadas, elas são aditivas, aqui eu tenho algumas conjunções, são explicativas, alternativas, conclusivas ou adversativas. Sim, são só 5, tá, pessoal? E aqui no quadro eu tenho as principais conjunções. Outro dia um aluno me disse assim, professor, chega lá no dia da prova, eles colocam outras conjunções, ou então palavras que dão ideias de adição, de explicação. Sim, pode acontecer, mas o meu aluno, ele quer um passo a passo. A gente vai ver essas outras possibilidades de conjunções ou palavras que transmitam essas ideias lá no módulo intermediário deste curso, do curso completo. Depois a gente vai fazer lá no módulo avançado deste curso, do curso de orações, curso de análise sintática 2 no caso, a gente vai ver completo. Aqui é o módulo básico, no sentido de base. Que você tem a base no YouTube de graça, mas se você se matricular no curso, o link está aqui embaixo na descrição, você vai ter um módulo intermediário, onde a gente vai abordar esse tema. É uma coisa de cada vez, tá, pessoal? Eu sigo dessa forma. Pois bem, eu sugiro que vocês deem um pause e comecem a gravar pelo menos uma delas. Eu gravava a aditiva o e, a primeira que eu gravei, depois na explicativa eu gravei o pois ou o porquê, a alternativa o ou, a conclusiva o portanto ou logo, e a adversativa o mas ou porém, pelo menos uma ou duas. Depois a gente vai introduzindo outras e as palavras que também dão ideia de adição, explicação, alternância, conclusão ou adversidade. O nome, ele é bem sugestivo. Aditiva da ideia de adição, de soma. Explicativa, explicação. Alternativa, alternância. Conclusiva, conclusão. E adversativa, adversidade, oposição. O pessoal não tem jeito. Eu me lembro que quando eu estava estudando, o professor explicava, e aí eu percebi com o tempo que eu precisava de tempo para entender isso aqui. Não tem como eu ficar aqui o dia inteiro explicando para vocês o que é uma conclusão se você não tem a ideia do que seja uma conclusão. Conclui-se um fato. Explicação. Como é que eu vou explicar para o aluno? Uma explicação é isso. Geralmente o aluno já traz uma vivência através da leitura do que seja adição, explicação, alternância, conclusão ou adversidade. E aí, claro, depende de estudo, de tempo também. Não se preocupe se não pegarem até agora. A gente vai ver uma por uma. A aditiva está aqui, ó, exprime noção de acréscimo, de soma, de adição. Olha ali, ó. Pode ser o e, o nem, o não só e o mas também. E aqui eu chamo a atenção para o mas também, que dá a ideia de adição. O mas sozinho é oposição, é adversativa, conforme a gente vai ver depois. Tem a vírgula antes, olha ali, ó. Ele chegou e apresentou-se e cumprimentou todo mundo. Não vai dando ideia de soma, de adição? E pode ser também outra, né? Pode ser um nem. Ó, não li seus livros, nem mexi no seu armário. Ou nem li seus livros e nem mexi no seu armário também. Mas dá a ideia de adição. Não li seus livros, nem mexi no seu armário, mas também não fiz isso. E você vai acrescentando, vai somando. Eu tenho aqui as aditivas.
Pode ser que você tenha também a explicativa, ó, que explica o motivo da declaração feita na oração anterior. Ela explica um motivo, pode ser o que, o porquê, o pois, o por quanto. Ó, já fica mais por quantos alunos nunca sabem, mas você já está sabendo, né? Mas é explicativa ali, ó. Fique em casa, é uma ordem. O verbo geralmente na explicativa ele fica na imperativa aqui, ó, no modo imperativo. Fique em casa, pois está chovendo. É só uma explicação, não é uma causa. Depois a gente vai ver mais adiante a diferença entre causa e explicação. Fiquem tranquilos em relação a isso, mas é só uma explicação que eu estou dando. Não é, isso aqui não é causa, daqui não tem relação aqui a causa e consequência propriamente dita. E aqui é a mesma coisa, ó, não corra, verbo no imperativo negativo, pois é perigoso, também é uma explicação, tá, pessoal? Só explicação. Aqui eu já tenho uma alternativa, que dá a ideia de alternância, né? Expressa fatos que se alternam ou excluem, se excluem entre si, preste atenção nisso. Ou, ora, quer, seja, tá ali, ó, exemplo, ora como comida congelada, ora faço sanduíche, tá comendo mal. Percebam que eu coloquei um ora aqui em vermelho e lá só em negrito em preto, porque a conjunção sempre é que vem depois da vírgula, tá? A outra a gente chama de partícula expletiva, tá aqui, ó, depois a vírgula, aí é a conjunção. E pode ser também, ó, siga livre ou pare para lanchar. Percebo que o ou está ali, é implícito, ou siga livre ou pare para lanchar. Aí ele vai fazer ou siga ou pare. Olha a ideia de oposição aqui, de exclusão. Uma coisa, outra. A alternância. E aqui uma conclusão, exprime ideia de conclusão. Você consegue perceber aqui como é que eu vou explicar para o aluno o que é uma conclusão? Ele já traz consigo, isso aqui é matéria de ensino médio, a gente vai aprendendo lá no início. Isso aqui é para quem já vai fazer concurso, que vai fazer um Enem, um vestibular, então ele já traz consigo essa ideia de conclusão, não tem muito o que fazer aqui. O que é uma conclusão, professor? Outro dia um aluno me perguntou, aí, né, a filosofia ajuda a sociologia, a história, enfim, tá ali, né, ó, eu estudei muito, logo tirei 10, o que se espera de alguém que estudou muito é que tire 10, portanto, tirei 10, aqui tem um portanto, ó, são todos ricos, portanto, irão de avião. Que chique. E aqui as adversativas, que tem bastante, talvez porque a vida seja muito adversativa, mas tem um monte. Mas, porém, contudo, toda a vida, entretanto, no entanto. Por que tem tantas, pessoal? Para que você não fique repetindo na redação a mesma. Imagine se tivesse só uma, porém, a redação inteira. Não, eu vou jogando para não repetir as palavras. Tá ali, ó. Ele quer um casaco, mas não tem dinheiro. Querer aqui não é poder. Ele quer. O que se espera de alguém que quer que ele compre. Não, mas ele não tem dinheiro para comprar. Oposição. Saíram cedo, todavia chegaram tarde. O que se espera de alguém que saiu cedo é que a pessoa chegue cedo. Não, chegou tarde. Também relação de oposição. O importante aqui é vocês entenderem essa questão aqui, ó, dependência sintática e semântica. Sintática, vocês viram, ó, todos desejam, tem o sujeito, o verbo transitivo direto, isso aqui é o objeto direto do verbo desejar. Então eu tenho aqui a dependência sintática. O objeto direto é um termo integrante que integra o sentido do verbo desejar, que é transitivo direto, termo integrante. Dependência sintática. Você não consegue entender se eu só falar de todos desejam. Todos desejam. Eu entro aqui e falo para vocês, todos desejam. Vocês vão perguntar o quê? Daí tá ali. Então, além de dependência sintática, eu também tenho uma dependência semântica. Porque se eu não colocar a parte que está em vermelho, o sentido fica prejudicado. Então eu tenho dependência sintática e semântica. Mas eu também posso ter a dependência sintática e semântica na oração. Se aqui eu tenho um objeto direto, não tem verbo. Aqui é uma objetiva subordinada, substantiva objetiva direta. Tá? E eu tenho também aqui a dependência sintática e também semântica, porque se eu tirar o que está em vermelho, o sentido fica prejudicado. Semântica tem a ver com significado, com sentido. E aqui é a mesma coisa nas coordenadas. Percebam também que eu tenho coordenação entre termos. Ó, arroz, feijão, açúcar, sal, são todos substantivos. Eu tenho todos, que é o sujeito, comprar, que é o verbo, isso aqui tudo é o objeto direto. Arroz, feijão, açúcar, sal. Eu tenho aqui coordenação, digamos assim, independência de termos, coordenação de termos. Tem dependência sintática? Tem. Tem dependência semântica? De certa forma tem. Isso aqui é o objeto direto daquilo ali, são vários termos. Né, independentes, mas estão coordenados. Coordenação de termos e coordenação de orações. Tá aqui, ó. Bebi o suco, comi um pedaço do bolo, fui trabalhar. Coordenação de orações. Claro que aqui é assindética, não tem conjunção aqui. Mas eu posso ter coordenação de termos e posso ter coordenação de orações. Percebo que tem vírgula ali, isso aí já é um indício, né? Um spoiler para a pontuação, tá, pessoal?
Bom, gente, isso aqui é muito abordado também nas bancas, por aí, tá? Qual conjunção que eu posso colocar ali e qual que eu não posso? A banca pode te perguntar. Ele queria um casaco. O que vocês acham? Mas conseguiu comprar? O mas é a posição. Então eu tenho que ter essa noção já de que eu não posso colocar um mas de jeito nenhum ali. Mas eu posso colocar um portanto e um e. Só que pode virar uma aditiva e pode virar uma conclusiva sem problema algum. Ele queria um casaco e conseguiu comprar. Ele queria um casaco, portanto, conseguiu comprar. O que eu não posso colocar é um mas. Mas se tivesse um não ali, eu poderia colocar um mais, que daí daria a noção de oposição. Então a banca vai perguntar para vocês, eu posso colocar essa e posso. Qual dessas eu não posso colocar? Aqui você colocaria um mas. Aqui eu colocaria um mas, sem problema nenhum, porque tem um não, ó. Ele queria um casaco, mas não conseguiu comprar. Querer não é poder. Então isso é muito importante também para vocês. E aqui uma questão, é bom, vou contar até 5, vocês vão fazer e a gente já vai corrigir. Vou fazer 2 questões aqui. Essa aqui eu não lembro de que vocês Gran Rio e a próxima da FGV. Vou contar até 5, vocês vão resolver, a gente já vai corrigir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. A gente sempre espera que o aluno desenvolva algum tipo de raciocínio. A gente não vai entregar tudo de mão beijada para vocês. O aluno, que é muito esperto, e geralmente o aluno que desenvolve algum tipo de raciocínio é aquele aluno que está estudando, que está pesquisando aí a iniciativa do aluno, que é o aluno que vai passar no concurso, ele tem iniciativa. Ele já chega com a pergunta para o professor, dizendo, professor, eu vim em tal lugar dessa forma, faz sentido? Não é aquele aluno que chega e que quer tudo de mão beijada. Esse não é o aluno que vai passar. Fica a dica para vocês. Mas percebam que esse então, não sei se vocês perceberam, ele equivale a portanto. A tendência, portanto, é que os voos maiores, eu tenho aqui uma relação de conclusão. Tem a ver com oração coordenada e conclusiva, com certeza. Eu não sei o que é causa, não sei o que é tempo, mas oposição, conclusão e explicação a gente viu nessa aula. E aí, claro, o aluno tem que saber que aquele então ali, que nem estava lá, equivale a portanto. Ai, que difícil. Não. O aluno que vai passar no concurso não é o que acha tudo difícil, é o que vai pesquisar e vai estudar e vai aprender. Aqui uma outra questão. Eu vou contar até 5, vocês vão responder e a gente já corrige. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, para ser alternativo, tem que dar a ideia de exclusão. Ou uma coisa ou outra. Ele está se alternando. O que se opõe? Feliz, triste, feio, bonito, cedo, tarde. Não está se excluindo, não é uma coisa ou a outra. Cedo ou tarde. É aqui que eu tenho, pessoal, a ideia de alternância. Percebo que nas outras todas eu tenho ideia de adição. Atribuídos e deformados, jornal e revista, desmentido e esclarecido, calúnia e difamação. É ali que eu tenho a ideia de alternância. Essa aqui é da FGV, é mais difícil. Mas é só para que vocês vejam como que isso pode cair por aí. Então, eu acho que não é para assustar. A gente tem um longo caminho a ser percorrido. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui aquele meu pedido para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que me siga nas redes sociais. Isso tudo, dá joinha no vídeo, você pode fazer de graça. Não cobra, não paga nada. Mas se você quiser contribuir financeiramente, você pode fazer isso também. Tem o Pix na descrição deste vídeo, você pode se tornar membro do canal ou comprar um dos meus cursos. A mim só resta agradecer imensamente. Bons estudos!